Olá, amigos. Boa noite. Estamos aqui hoje, quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020, e nós estamos aqui exatamente para tecermos as reflexões que sempre fazemos às quintas-feiras a respeito da obra Boa Nova do Espírito Humberto de Campos, irmão X, através de Chico Xavier. Estamos estudando aquele capítulo 20 que fala sobre Maria de Magdala. Então é assim que iniciaremos nossa noite. Os amigos já estão conosco, Ivete, Tânia, nós estamos vendo vários amigos aqui, o Fernando, Isabel, Terezinha, todos já participando conosco desse encontro, que, como dizemos sempre, é festivo para nós, é iluminativo das nossas consciências, mas é festivo dos nossos corações, e é algo então que nós precisamos agradecer muito a Deus esta oportunidade que estamos tendo desse convívio fraterno, mesmo através dos meios eletrônicos. Acredito muito que nós estamos experienciando alguma coisa como o mundo espiritual age, porque eles vêm a nós e muitas vezes nos contatam, nos observam através dos seus meios de comunicação. Não estão próximos diretamente, mas estão diretamente ligados. Talvez seja essa experiência que nós estamos vivendo neste momento. Então, meus amigos, vamos fazer nossa prece para depois dizer boa noite para o pessoal. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz, descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências, pacifique os nossos corações e fortaleça em nossas almas a fé e a esperança. Que Jesus, o Mestre amado, nunca nos falte, com os seus ensinos, com as suas vibrações, com a sua presença em nossas vidas, que nos dá força, que nos dá diretriz, que nos auxilia a fazermos uma caminhada mais nobre nesta encarnação que estamos vivendo. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Então, amigos, vamos lá para o boa noite, que tem um pessoal que é uma lista. Vamos, Tânia, Rosângela, Ivete, vamos ver aqui os que estão então conosco nesse instante. Dilza, Eliane, Terezinha, Sebastiana, Marcos, Laura, Rosângela, nós já dissemos, Jane, Silvia, Terezinha, Nery, Márcia assiste, que Deus abençoe a Márcia, que passou um procedimento cirúrgico ainda nesta semana, né? Anteontem, ontem, agora já está conosco. Silvia no Garoto, Célia, Cláudia, Sandra, sejam todos muito bem-vindos, porque é uma alegria quando estamos mesmo juntos. Meus amigos, nós estamos no capítulo 20 da obra Boa Nova, falando de Maria de Magdala. E nós paramos num trecho do diálogo de Jesus com Magdala na casa de Simão Pedro, onde ele falava sobre o amor e orientava Maria no melhor procedimento para ter esse reino dos céus implantado na própria alma e encontrar a paz e o amor que ela tanto desejava. Então ele fala a Maria de passagens que todos nós passamos mais difíceis na nossa vida, que são aquelas denominadas portas estreitas que atravessamos de tempos em tempos no nosso existir. A porta estreita, ela já está nos dizendo que são aqueles momentos de nossas vidas onde passaremos a sós. Só cabe nessa porta nós mesmos, ninguém mais nos acompanhando. Então são momentos de solidão da alma, são momentos de dificuldades em que temos que superar as nossas próprias expectativas, nossos pontos de vista, nossa maneira de ser. Por conta disso, ele falava então a Madalena a respeito dessa situação que ela iria viver e que todos passam. E ele começava falando da porta da libertação dos vícios, pois que ela vinha de uma jornada muito envolvida com esse tipo de atitude. Era a primeira porta, a libertação desses vícios, vícios de comportamento que Jesus está falando. E todos nós temos vícios de comportamento, nem sempre saudáveis,
nem sempre positivos, nem sempre dignos, mas temos os nossos vícios de comportamento. Essa é a primeira porta, o primeiro trabalho, a libertação, tirar um fardo. O que nos dá a impressão nessas portas que Jesus fala é que a primeira é um pouquinho mais larga e elas vão, parece que diminuindo e afunilando, estreitando para que a gente possa ir deixando os fardos que não podem passar por aquele portal. A segunda porta estreita era a questão do amor materno. Maria não podia ser mãe biológica, então para ela era de extrema dificuldade esse assunto, mas Jesus sugeria que ela fosse mãe sim de todas as criaturas necessitadas, das crianças abandonadas, daqueles que estivessem em seu caminho. É uma porta estreita, é a decepção consigo mesma e tendo que reprogramar a vida de uma forma diferente. A terceira que ele fala com ela é tomar a cruz para a própria redenção, com fidelidade a Deus e confiança em si mesmo. Ela precisaria disso, já que ela queria mudar. E todos nós, quando vamos numa proposta de mudança, de melhoria, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos sim trabalhando essa questão de seguirmos adiante com fidelidade a Jesus e confiança em nós mesmos, porque senão nós paramos no meio do caminho. Então é disso que Jesus falava nesse instante a ela. E vem essa solidão com confiança em Deus. Nos momentos mais difíceis, parece que verdadeiramente só nos sobra a divindade, a qual precisamos buscar para termos força, para termos condição de melhoria. E a morte com consciência tranquila seria a última porta que Maria iria atravessar, assim como cada um de nós. A morte com consciência tranquila é o desejo, sim, de cada um de nós. Então, meus amigos, continuando neste capítulo, nós vamos ver que mais tarde, depois, Maria dali se afasta, vai dar os primeiros passos na caminhada da vida, e mais tarde, já depois da crucificação de Jesus, depois da gloriosa visão do Cristo ressuscitado, porque foi ela, como dissemos, a primeira pessoa a ver o Cristo ressuscitado, depois disso, Maria volta de Jerusalém para a Galileia. Ela estava em Jerusalém, ela presenciou todos esses fatos com Jesus e ela volta então para a Galileia, seguindo os passos dos companheiros queridos, dos discípulos que ela já tinha naquele período de convivência, de final de vida física do Cristo, ela já estava na jornada junto com eles e outras mulheres, como dissemos, a própria Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Nós temos citadas em Bíblia a Joana de Cusa, Susana e outras tantas mulheres que engrossaram aquele volume de criaturas envolvidas com os ensinos de Jesus e desejosas do melhor. Assim, meus amigos, ela, passado tudo isso, ela retorna junto dos seus companheiros para a Galileia. Lembremos, a Galileia era a região de Jesus, a região da maioria deles, que eram todos, quer dizer, eram em sua maioria galileus. Temos mais boa noite aqui a quem eu não disse: Cidinha, Ivone, Ana Clara, seu Antônio, Rosa, Lena, Isabel, Mara Cristina, Cazuco. Boa noite a todos, sejam bem-vindos para esses momentos de reflexão que nós estamos então realizando. Assim, continua a narrativa da obra, dizendo que a mensagem da ressurreição de Jesus se espalhara com uma alegria infinita. Porque imagine bem, Jesus falava de um reino dos céus, ele falava de uma vida além da vida, ele falava da libertação das dores das criaturas, dos pesos, da escravidão, para a liberdade no reino dos céus, no reino de Deus. Tudo isso ele falou, muitos abraçaram a ideia, confiavam na sua palavra, mas percebam
que o mais interessante é que ele dá o testemunho da imortalidade, o testemunho de que a vida continua e que sim, ele estava em algum lugar, iria para junto do Pai, como todas as criaturas ao desencarnarem vão ao mundo espiritual e aos destinos que conseguiram conquistar. Então Jesus estava dando testemunho. Por isso, para aquelas pessoas que sofriam as agruras da vida, da miséria humana, era um aceno de riqueza espiritual, de alegria, de leveza do ser, de libertação. Esse era o aceno que Jesus estava mostrando. Olha, é possível, vai ser assim para vocês também. Então, ele aparece ali, essa mensagem que ela trouxe aos discípulos, que ele estava ali, ele estava vivo, ele iria estar com eles, ele iria orientá-los nas necessidades. Tudo isso foi Madalena quem trouxe como porta-voz do Cristo. Que honra para ela ser porta-voz do Cristo. E verdadeiramente as pessoas estavam então felizes por essa questão da possibilidade da ressurreição, da vida continuar, de a morte ser pertinente apenas a corpo físico e não ao espírito. Há algum tempo, os seguidores de Jesus procuravam reviver o passado junto do Tiberíades, a região Tiberíades, a região da pesca, onde eles viviam. Então, por algum tempo, eles ficaram ali relembrando o mestre. E isso também nos faz lembrar costumes que quando um ente querido desencarna, a família se reúne e lembra tal momento vivido, outro momento, alguma fala, alguma orientação. Então, vivemos dessas lembranças e eles estavam fazendo isso com relação a Jesus, vivendo este momento de lembrança. Os discípulos diretos, após esse período em que ali permaneceram, eles abandonaram a região e resolveram assumir o trabalho, o serviço da Boa Nova. Então deram início à jornada do serviço da Boa Nova que eles tinham ali para empreender. Abandonaram e foram para as mais variadas regiões em busca de dar conta da tarefa que o Cristo recomendara. Junto dos dois últimos que aí permaneceram, ela quis seguir, porque eles partiam para Jerusalém, e ela pediu para ir com eles. Era uma mulher sozinha na estrada. Então, uma mulher bonita, uma mulher sozinha, uma mulher que alguns ainda tinham um conceito equivocado a respeito da sua pessoa, ela poderia sofrer algum assédio, algum ataque na estrada. Então ela pede a esses dois últimos companheiros que vão a Jerusalém se ela podia acompanhá-los naquela jornada. Ambos se negaram a levá-la. Conversou com um, conversou com o outro e nenhum dos dois eram companheiros. Tinham sido orientados por Jesus, tinham uma tarefa a realizar e, no entanto, não queriam conviver com aquela mulher. E eles se negaram, porque eles temiam o passado de pecadora de Magdala. Temiam que ela voltasse a ter um comportamento indevido, temiam ser olhado pelas outras pessoas como alguém que está andando junto de uma mulher de má vida. Então eles temiam a opinião alheia. Eles temiam isso, não queriam para si. Então, eles se negam a levá-la. Eles não confiavam no seu amor de mulher, amor de verdade, amor ao Cristo, amor à proposta. Eles não confiavam. Eles achavam que ela iria voltar para a antiga vida que ela conhecera. Era essa a opinião. E muitas vezes nós também temos esse comportamento. Quando desconfiamos de alguém ou esse alguém tem algo indevido que nos fez ou que vivenciou e, de repente, nós, então, temos medo, não damos o voto de confiança, não acreditamos na mudança, achamos que isso não é possível
e ficamos ali temerosos de envolvimento e de nova decepção. Nova, eles também tinham medo disso. Vamos ver mais o pessoal, o Wilson, que também está aqui, a Sandra também aqui conosco, nós agradecemos sempre. A Tânia diz, meu Deus, é fácil julgar. Pois é, a gente julga muito, né? As outras pessoas e não dá crédito muitas vezes. Boa noite, Eliana, Dilza, nós já dissemos, que todos bem-vindos, Júlio, Marcos. Continuando essa epopeia vivida por Maria junto dos seus companheiros, eles então não confiavam e Maria os compreendeu. Maria compreendeu que eles poderiam duvidar. Maria compreendeu que ela tinha esse passado que a condenava e que ela talvez não fosse digna de confiabilidade, de credibilidade da parte deles e do temor. Sim, era uma época de preconceitos extremos. Então, ela compreendeu tudo isso. E ela então, humilde sozinha, porque já que eles não quiseram levá-la, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para a nova queda dos sentimentos. Ela ficou só, é aqui que nós dissemos, ela ficou só, vulnerável, era uma mulher sozinha, à época isso já era condenável, e aqueles que a olhavam e não confiando na sua mudança, na sua proposta, qualquer coisa assim, eles simplesmente voltaram a fazer as propostas antigas, voltaram a tentá-la com aquele comportamento anterior. Era muito, muito fácil. O Gil dizendo assim, é muito difícil confiar que a pessoa mudou de verdade. Sim, será preciso que essa pessoa dê realmente muito testemunho, ou que a outra a ame tão profundamente que seja capaz de acreditar verdadeiramente nessa mudança e apostar nessa mudança e ajudar nessa mudança. Então são dois pontos com relação às nossas mudanças. Boa noite, Sebastiana, boa noite, Silvio, que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Então ela passa por esse momento difícil, onde essas pessoas a tratavam dessa forma, solicitando uma nova queda dos sentimentos. Maria compreendeu tudo isso, lembrou-se do mestre e se resignou. Ela entendeu e lembrando de Jesus, ela se aquietou e se manteve firme na sua proposta. Sem recursos para sobreviver, porque ela não tinha mais, ela tinha dado toda a sua fortuna na caminhada de Jesus, na missão dos apóstolos, ela tinha cedido tudo. Então ela não tinha mais nada, ela não tinha meios de sobreviver. Por conta disso, sem recursos, ela então vai trabalhar em Magdala e em Dalmanuta, duas regiões, a própria região de onde ela tinha origem, realizando trabalhos simples apenas para ter o alimento ou o pouso para não ficar nas ruas. Assim ela trabalha. Foi forte nas horas mais ásperas, porque não é fácil se sentir abandonada, lesada nos sentimentos até de fraternidade que ela tinha para com aqueles homens que pertenciam ao grupo de Jesus. E ela se sentia neste momento tão sozinha. Então ela foi forte, foi alegre nos sofrimentos mais escabrosos. Ainda assim ela abraçou a cruz, com alegria, entendendo que tudo isso era com relação à sua mudança, com relação ao que ela pretendia, as novas escolhas, então não seria fácil. Fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes, manteve-se fiel. A lei do amor divino que ela já compreendia porque Jesus já houvera ensinado a Maria e ela verdadeiramente havia entendido.
Boa noite, Simone, Silvia, Vânia, boa noite a todos que estão aqui conosco, porque estando juntos estamos melhores, com certeza. Continuava então a descrição desta epopeia, dizendo: de vez em quando ia às sinagogas desejosa de cultivar a lição de Jesus. Vamos lembrar o que era a sinagoga. A sinagoga era um local como uma escola de aprendizes da lei. Então, pegava-se o Antigo Testamento, a Torá, o Talmud, e ali eles passavam os ensinos da raça, os ensinos da lei judaica que eles traziam. Mas também Jesus tinha pregado nas sinagogas. Também já alguns daqueles que estavam, que usavam as sinagogas para esses encontros, normalmente eram os sábados, que eles iam, e ali alguém lia um texto e interpretava o texto, e o outro poderia ler outro texto, interpretar, enfim, ali eles geravam discussões. Era como um grupo de estudos, um local de um grupo de estudos. E ela então foi em busca de que alguém pudesse falar, né, de Jesus, dos ensinos dele, porque ela ansiava por isso, ela queria saber mais. Então ela foi em busca disso, de cultivar a lição de Jesus. Mas as aldeias da Galileia estavam novamente subjugadas pela intransigência do judaísmo, ou seja, não se podia mais falar da boa nova de Jesus. E a intransigência da lei, mulher seria apartada, imagine, ela então não teria o direito de entrar. Era isso que ela estava experimentando neste momento. Então, sozinha, deixada para trás pelos companheiros de jornada, sem o mestre presente para seu socorro, e ainda tendo que lutar com todas as dificuldades do ambiente em que vivia segundo as normas da tradição. Para ela era bastante difícil a situação. Ela compreendia que palmilhava agora o caminho estreito, onde ia só, com confiança em Jesus. Então esta era a quarta porta que ela estava atravessando. A porta da solidão com confiança em Jesus. Ela compreendeu, por isso ela não se desagradou, não desistiu, porque Jesus a tinha orientado, e ela então compreende que verdadeiramente era isto. Ela estava passando pela quarta porta, pela porta estreita da solidão com confiança em Jesus. Por vezes, chorava de saudades quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. Muitas vezes ela chorou de saudades, porque na solidão ela chegava próxima então à praia, e ali ela acabava tendo as lembranças, aquelas lembranças da sua alma, que tocavam a sua alma, o seu coração, o seu pensamento, e isso trazia as lágrimas, aquelas lágrimas de saudade que ela vivia. Então, por vezes ela chorava de saudade, quando passeava então nas praias, silenciosamente recordando a presença do Messias. É interessante, certa vez eu ouvi uma definição de saudade, dizendo que saudade é o amor que ficou. E a gente vê Maria experimentando isso. É o amor que ficou, o amor pelo Cristo, pelos seus ensinos, por aquilo que ela aprendeu a ver com Ele. E era saudades da sua presença física no seu caminho. Então é o amor que ficou que nos traz saudade, porque se não amamos, não temos saudade do que não foi bom. Ninguém tem saudade de coisa ruim. Ninguém tem saudades de ódio. Não. Nós temos saudades do que foi bom, do que trouxe alegria, do que trouxe plenitude. Disso nós temos saudades. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta, onde ela se encontrava. Primeiro ela foi a Magdala e depois ela estava em Dalmanuta,
uma outra cidadezinha ou aldeia. E ela estava nessa localidade quando um grupo de leprosos se aproximou. Eles tinham um costume à época. Eram tidos como leprosos todas as criaturas que apresentassem doenças de pele, porque era uma pele manchada, uma pele irritada, uma pele com feridas. Então, tudo isso entrava como uma moléstia contagiosa. E claro que existia hanseníase nesse meio também, né? E essas pessoas, porque nós temos que ver que o local árido, pouca água, pouca higiene, tudo isso favorecia muito doenças de pele. E esse pessoal que assim se apresentava no meio da sociedade era excluído, tinha um nome registrado no livro dos mortos, era um controle como o nosso cartório de registro civil, que tem, né, tem certidão de nascimento, certidão de óbito. Então, eram registrados no livro dos mortos e banidos da cidade. E iam viver na periferia, local distante, fora dos limites da cidade, para não contaminar pessoas e não trazer a má impressão às outras pessoas também. Eram esquecidos praticamente e viveriam da miséria, da doação, do que pudesse colocar alguém, levar alguém se lembrar deles. Quando Jesus curou 10 leprosos, então 10 pessoas portadoras de alguma doença de pele, e ele curou naquele instante, a recomendação dele foi essa, que eles se apresentassem aos sacerdotes e então, lá no Sinédrio, eles pudessem ter o nome riscado do livro dos mortos e colocado no livro dos vivos, porque agora eles tinham condição de viver com as outras criaturas. Então, é só para a gente ter uma ideia de como isso era tratado, né? Hoje, qualquer coisa nesse caminho, nós temos hospitais, clínicas, tratamentos dos mais variados, e as pessoas continuam em vida social, muitas vezes, com total controle de qualquer doença que não se torna, então, transmissível a outros, mediante medicação e cuidados que a saúde exige. Assim, eles tinham uma prática. Quando eles estavam em necessidade, nesses locais afastados, alguns elementos daquele grupo maior, eles vinham à borda, aos limites da cidade, próximos ao caminho principal que levava à cidade, mas para que as pessoas soubessem que eram eles carregavam um sino, um badalo, para ficar tocando aquele sino, anunciando então a presença deles naquele ambiente para que as pessoas pudessem se afastar. Assim, muitas pessoas deixavam na borda daquele caminho, quando já ouvia aquele sino ao longe, alimentos, roupas, eles vinham arrecadar. As pessoas não se aproximavam, porque eles avisavam. Então, o que acontece aqui em Dalmanuta é que ela ouve este sino e observa, então, e olha em direção e observa que um grupo de pessoas, tido, então, como leprosos, eles estão se aproximando. Então, eles vêm a Dalmanuta, eles vinham da Idumeia para Dalmanuta, então, de um local para outro, buscar ajuda, cansados e tristes em supremo abandono. Imagine a pessoa doente, sem recurso, sem cuidado e desvinculado da família. Quando nós estamos dentro dessa experiência atual do Covid, uma das razões que mais chocou todo mundo é exatamente o fato de que aquele que contraía a doença tinha que ficar em isolamento e, se num hospital, não poderia mais ver os seus. Qualquer semelhança com o quadro aqui é mera coincidência? Não podiam mais ver os seus. Quantos pereceram nesses nossos dias atuais sem poder se despedir dos familiares presentemente?
afastados do seio da família. Era essa dor que muitos experimentaram agora, muito de perto, é que estas criaturas, há 2000 anos, estavam vivendo. Esta solidão, esse supremo abandono em que se encontravam. Perguntavam por Jesus de Nazaré. Eles foram a Dalmanuta porque ouviram falar que Jesus de Nazaré curava, realizava milagres. Então eles perguntaram por Jesus de Nazaré, mas todas as portas se fechavam, ninguém queria falar com eles, ninguém queria se aproximar deles, não respondiam a eles, ninguém queria contato com eles. E Maria então ficou muito compadecida. Madalena vai ter com eles, ela vai em direção deles, ela se aproxima deles, e sentindo-se isolada, com amplo direito a empregar a sua liberdade, já que ninguém também a queria, ela não tinha a lepra no corpo físico. O corpo dela era lindo, saudável, maravilhoso. Ela tinha aos olhos daquelas pessoas a lepra da alma, e ninguém queria contato com ela por isso também. Então ela estava tão excluída na sociedade, embora num corpo perfeito, quanto aqueles que estavam com os corpos chagados. E por isso ela vai em busca deles ela tinha o direito, ela se achava no direito de ir e vir, conforme bem entendesse, porque ninguém tinha sobre ela nenhum domínio e ela não tinha vínculo com qualquer criatura. Reuniu-se a eles e os reuniu a todos embaixo de árvores da praia. Ela tirou do calor, do sol e levou para um local na praia onde tinham árvores e eles poderiam ficar à sombra. E ali, como eles queriam muito saber de Jesus, ali ela começa a passar os ensinos e falar de Jesus, descrever a vivência, tudo que ela passou com Jesus, ela começa a falar a eles, transmitindo-lhes as palavras de Jesus, os seus ensinos, enchendo-lhes o coração das claridades do Evangelho. Ela foi uma apóstola do Cristo, uma divulgadora da boa nova de Jesus, e com uma qualidade excepcional, porque foi divulgar onde ninguém queria divulgar. Foi ao trabalho na seara mais difícil, onde ninguém queria se aproximar. Ela abraçou essa causa, em nome de Jesus e do consolo àqueles corações aflitos. Autoridades locais, no entanto, não se agradaram dessa atitude. Eles não queriam que aqueles leprosos ficassem ali. Era feio para a cidade, era ruim para a cidade, as pessoas se incomodavam, eles queriam excluí-los daquele local. E assim fizeram, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos daquele local. Expulsaram. A grande convertida, Madalena, percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados em face dos ensinos, das suas fraternas revelações a respeito das promessas de Jesus, que se pôs em marcha para Jerusalém em companhia deles. Ela também foi. Ela foi com o grupo de leprosos. Ela foi continuando a falar de Jesus, levando esperança, levando ensinamento a essas criaturas. Quer dizer, uma missionária do amor, num meio extremamente difícil. Às vezes, a gente só quer mordomia, facilidade. Qualquer dificuldade é suficiente para desistirmos. Ela não desistiu, muito pelo contrário, ela abraçou verdadeiramente aquela causa. Todo o grupo passou a noite ao relento, porque ninguém iria hospedá-los, né? A Vânia perguntando se é verdade que o Papa Francisco elevou Madalena como 13ª apóstola. Não sei, Vânia, é melhor se perguntar a um padre. Alguém do clero, ao nosso bispado aqui em Taubaté, ou entrar no nosso santo Google, que pode esclarecer isso. Eu verdadeiramente não sei. Mas, de minha palavra própria e na minha concepção, sim,
ela é a 13ª? Não. Talvez ela seja a primeira ou a segunda na escala. Pelo amor incomensurável dela, colocaria em primeiro lugar. Foi para ela que Jesus apareceu. Porque o trabalho dela foi maior que o dos outros. A mudança dela, a conversão dela, a diferença que ela fez na própria vida é muito maior que de qualquer um deles. Eles eram homens, sim, acostumados ao trabalho, abriram mão de muitas coisas para estar com Cristo na mensagem que abraçá-la. Mas ela mudou radicalmente. Então, ela sim é a maior testemunha, uma guerreira verdadeiramente que combateu o bom combate, o combate da elevação espiritual que ela trazia. Então todo o grupo ali passou a noite ao relento porque eles não tinham verdadeiramente onde se hospedar. Mas ela sentia que os júbilos do reino de Deus agora a dominavam. Ela estava planificada. Ela achou com quem se relacionar, para quem contar do Cristo, para quem dar o testemunho daquilo que ela viveu e mais, levando aqueles ensinos, consolando corações. Então ela estava muito feliz, ainda que na condição física de vida material extremamente difícil e miserável. Todos se interessavam pelas descrições de Maria, devorando-lhe as exortações, contagiados de sua alegria e de sua fé. Ela começou a levar esperança, força. Todos então começaram a buscá-la, porque era o remédio para essas almas sofridas em corpos, muitas vezes em decomposição, estando ainda vivos. Então, eles se calçam, se juntam a ela para fazerem o melhor. A Tânia está lembrando de outro apóstolo aqui, Paulo, né? Ambos combateram o bom combate, fazendo a grande transformação em si mesmo para seguir o Cristo. São esses. A gente fica muito preso na história dos 12 apenas, mas não. Tem muitos, e no mundo ainda existem muitos apóstolos do Cristo fazendo trabalhos fantásticos de ajuda ao próximo, através da melhoria de si mesmo. Aí nós vamos ver um Francisco de Assis, nós podemos puxar um punhado de gente que nós vamos perceber a grandeza de muitas criaturas na face da terra até hoje. São os apóstolos. Todo aquele que abraça a causa, que assume seguir a causa, levantando a bandeira do Cristo com fidelidade aos seus ensinos, é um apóstolo seu, um batalhador do bem, e não vamos nos enganar. Todos que se envolvem nessa causa estão primeiro curando as próprias chagas, as próprias dificuldades na intimidade do ser, estão se melhorando para então dar o testemunho real da própria vida, sabem do que estão falando. Assim, nós vemos que chegados à cidade, foram conduzidos ao Vale dos Leprosos. Então, em Jerusalém, já tinha um local específico para depositar essas criaturas longe dos olhos dos outros, à distância, para não haver a contaminação, para não haver qualquer dificuldade, levavam para este vale. Era como um abismo, e no fundo desse vale viviam em cavernas essas criaturas que estavam todas comprometidas com a doença. Assim, eles levam para o Vale dos Leprosos, que ficava distante, onde Madalena penetrou espontaneamente. Ela não estava obrigada a ir para o vale. Eles estavam pela lei. Ela não. Eles poderiam ser escoltados, mandados por soldados. Ela não, ela era livre, sadia. Mas, no entanto, ela espontaneamente foi morar com eles, foi viver com eles no Vale dos Leprosos. Seu espírito recordava as lições do Messias e uma coragem indefinível se assenhorava de sua alma.
Então ela lembrava sim de Jesus ajudando as criaturas e trazendo ali aqueles ensinos, ela quis verdadeiramente testemunhar. Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turba de seus novos amigos e lhes dizia os ensinamentos de Jesus. Ela continuou fazendo a mesma tarefa que ela fez embaixo das árvores à beira da praia. Agora em Jerusalém, no Vale dos Leprosos, ela reúne todas as tardes as pessoas para falar de Jesus, para falar dos seus ensinos, para de alguma forma ajudar, trazer essa condição de uma vida melhor para as criaturas. Então ela reunia ali todas as tardes. A gente vai ver também outros fazendo esse mesmo procedimento de reunião para falar do Cristo, reunindo as pessoas. Nós vamos ver um apóstolo da caridade, assim recebeu o título, chamado Eurípides Barçanufo, que se aplica em viver entre doentes para ajudá-los, já que ele tinha conhecimento de farmácia, de medicina, e além da mediunidade, do magnetismo, enfim, é outra história. Vivendo em Sacramento, Minas Gerais, em plena, assim, 1930, aqui tão perto de nós, 38, tão perto de nós, da nossa época. E ele, vivendo ali, ele se colocou na luta em plena gripe espanhola para curar pessoas. Ele fez na sua própria casa um hospital de campanha para recolher as criaturas que foram contaminadas nessa gripe espanhola, que foi quase uma pandemia como a que nós estamos vivendo, né? A gripe espanhola se esparramou pelo mundo também, matou muitas pessoas. Era vírus também em ação. E Eurípides acudiu tanto, se embrenhou tanto junto dos doentes, que também adquiriu a gripe espanhola e desencarnou com a gripe espanhola. Ele deu a vida, literalmente, suor e sangue, para as pessoas que estavam ali necessitadas da sua ajuda, da cura, do medicamento que ele era capaz de produzir na farmácia de manipulação que ele tinha. Então, a gente vê, e qual era o hábito de Eurípides antes desse momento da gripe espanhola? Era esse mesmo, reunia as pessoas em praça pública, no entardecer, no morro que tinha um cruzeiro, e ali ele falava de Jesus, ele falava dos evangelhos de Jesus. E Eurípides ainda tinha uma mediunidade tão fantástica que ele falava lá e toda a cidade, na hora do ângelo, 6 horas da tarde, ouvia a voz de Eurípides fazendo a sua pregação, sem os meios radiofônicos. A voz dele ecoava no éter e todos podiam ouvi-lo na cidade de Sacramento, Minas Gerais. São registros históricos da própria cidade. Então nós vemos como esses apóstolos abraçam a causa e se entregam a ela. Maria também adquiriu o hábito de, ao entardecer, falar de Jesus, juntando aquelas pessoas naquela região e falar, trazer os ensinamentos de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria, olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Era esperança, era alegria, era esperança que ela trazia a todas as pessoas. Maria explicava que Jesus havia exemplificado o bem até a morte. Mesmo no Calvário, ele ainda pediu que João cuidasse da mãe dele. Ele ainda rogou a Deus pela humanidade, dizendo: eles não sabem o que fazem. Então, todo o testemunho do bem ele deu até a crucificação, até a morte. E ela falava disso, ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Porque ele dizia: eu venci o mundo. Porque é isso, vencer o mundo é vencer
todas essas portas largas que o mundo oferece, todas essas possibilidades complicadas que o mundo oferece, tanta materialidade terrena, tanta loucura humana como nós temos visto. Vencer o mundo é estar nele sem se contaminar com essas coisas. Por isso que no Livro dos Espíritos, quando se pergunta sobre o isolamento que muitas pessoas buscaram para estar em meditação, em oração, reclusas em conventos ou em localidades afastadas, em montanhas, em cavernas, muitas pessoas assim procederam na ânsia de não se contaminar com o mundo e viver uma espiritualidade maior. O Livro dos Espíritos é muito claro. Se este movimento, esta atitude não trouxer proveito a ninguém, é simplesmente um sinônimo de egoísmo. A pessoa está pensando somente em si, quer se safar de todas as coisas, sabe das suas fraquezas e sabe que se ficar no mundo da confusão, da materialidade, acabará cedendo ao convite e passando pelas portas largas. Essa atitude só terá validade, só terá mérito se for para produzir alguma coisa em benefício das criaturas mais necessitadas. Então nós sabemos sim de verdadeiros mosteiros que acabam recebendo pessoas com enfermarias para cuidar, crianças órfãs para educar, mulheres abandonadas, enfim, tudo isso é possível de ser trabalhado. Aí é válido. Do contrário, é só sinônimo de egoísmo. E Maria, então, fala sobre esses ensinamentos de Jesus e esse exemplificar o bem sempre, até a morte, e ensinando o bom ânimo para vencer o mundo. Para escapar dessas coisas, nós temos que ter ânimo, força, vontade de querer, porque o convite é muito intenso. E muitas vezes nós não somos tão fortes assim e acabamos aceitando esses convites. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela. Imagine pessoas que não conseguiam mais andar. Elas se arrastavam pelo chão para se aproximar, para beijar a barra da túnica de Madalena num gesto de gratidão para com ela. A filha de Magdala, lembrando o amor do mestre, os tomava nos braços fraternos e carinhosos. Então, ela não permitia que eles se arrastassem aos seus pés para beijar a túnica. Ela se dobrava, ela os acolhia, ela os abraçava, lembrando as mesmas atitudes que Jesus tivera para com muitas criaturas. Em breve tempo, como era de se esperar, né? Assim como Eurípides contraiu a gripe espanhola, ela também apresentava na pele manchas violáceas, manchas arroxeadas e tristes, quer dizer, ela começou a apresentar os primeiros sinais da lepra na própria pele. O contágio que ela sofreu, ela também, sendo contaminada, agora apresentava os primeiros sintomas da doença. Compreendeu sua situação, recordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se. O sentido da vida no seu aspecto mais amplo, que seria o de sacrificar-se por outras criaturas. Isso era um sentido maior da vida, do existir, era dar vida a outras pessoas. Ela então se lembrou de tudo isso que Jesus havia ensinado, experimentou grande gozo por levar aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Ela estava feliz, porque havia tanta dor naquele lugar que qualquer palavra, qualquer ato, qualquer gesto mais humano seria uma bênção para com as criaturas que ali se encontravam, né? Então nós temos essas colocações, o Silvio está trazendo aí
ou psora, da psoríase, né? Na homeopatia, as manchas de pele, enfim, cada um vai contribuindo. Essa parte desse chat que vão fazendo, eu não me prendo muito, porque senão eu também vou perder aqui alguma coisa a gente vê. Mas aproveitem, vão lendo as postagens dos companheiros, que é sempre interessante nós observarmos a contribuição de cada um. Que sejam contribuições que nos ajudem, que nos elevem, que nos fortaleçam a fé, que nos deem diretrizes, e estaremos todos trabalhando em nome de Jesus para a nossa condição. O Silvio diz algo assim: o principal sofrimento da alma com manifestações cutâneas, porque é verdade, enquanto a doença está dentro, os outros não veem, a criatura não se abala tanto, mas a hora que se torna tão visível para outras pessoas, aí o sofrimento é maior para a criatura. Enfim, vamos continuar então com Madalena, né? Desde a sua chegada, em todo o vale se falava daquele reino de Deus que a criatura devia edificar no próprio coração. Então eles estavam sendo orientados a desenvolver, a buscar essa alegria do reino dos céus dentro de si mesmo, como criaturas prestes a se despir de uma carne doentia para a luz, para a vida mais leve, mais suave. E assim os moribundos esperavam a morte com um sorriso ditoso nos lábios. Era a verdadeira libertação daquelas dores que eles estavam trazendo, físicas e morais. As dores do corpo e as dores da alma se somando, e então eles se sentiam livres. Os que a lepra deformara ou abatera guardavam bom ânimo nas fibras mais sensíveis. Então muitos estavam deformados pela doença, mas eles ainda assim guardavam coragem, guardavam força para seguir adiante. Sentindo-se ao termo de sua tarefa, Madalena desejou rever antigas afeições do seu círculo pessoal. Ela estava doente, sabia disso, conseguia perceber tudo isso, e então ela quis rever amigos que estavam em Éfeso, e para lá ela se dirigiu especialmente para rever João e Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que morava em Éfeso, né? Era o final da vida de Madalena e ela estava se despedindo da vida física e queria se despedir dos amigos. Nas despedidas, seus companheiros de infortúnio vinham suplicar os derradeiros conselhos e recordações, aqueles do vale dos leprosos. Eles estavam ali, ainda buscando os conselhos. E a Maria de Madalena dizia: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e participemos de suas divinas esperanças na mais extrema lealdade a Deus. Era o conselho dela e assim ela ia seguir. Dentre os doentes, os que ainda se equilibravam pelos caminhos lhe traziam o fruto das esmolas escassas que eles recebiam para que ela pudesse seguir viagem. E as crianças abandonadas vinham-lhes beijar as mãos. Na fortaleza de sua fé, abandonou o vale. A peregrinação foi difícil e angustiosa. Ela era uma pessoa doente e estava sozinha. E ainda não podia adentrar as cidades na qualidade de leprosa, tinha que se permanecer à distância. Recorreu à caridade e sofreu penosas humilhações. Submeteu-se ao sacrifício. Observando as feridas que substituíam sua antiga beleza, alegrava-se por não ter motivos de lamentações. Jesus a esperava e sua alma era fiel. Ela tinha certezas, ela não tinha dúvidas e por isso ela continuava a sua jornada. Vencendo a dificuldade, chegou às portas de Éfeso e, muito abatida, suas pernas não aguentavam mais caminhar e Madalena cedeu. Foi recolhida por um casal de companheiros, né, cristãos também, que a abrigaram
numa tenda singela. A modesta família de cristãos que morava no subúrbio é quem a amparou. Madalena pôde ainda rever amigos conforme era o seu desejo. Por longos dias de padecimento, ela se debateu entre a vida e a morte. Uma noite, atingir o auge das profundas dores que sentia, sua alma estava iluminada por brandas reminiscências e, não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. São as boas lembranças. As pessoas que têm as boas lembranças têm a calma neste momento. E ela, então, mesmo com o corpo naquelas condições, ela se reporta às boas lembranças, ao local de felicidade em que ela viveu com os seus companheiros e junto do Mestre Jesus. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. Ela já não estava mais ali inteiramente, ela já estava em desprendimento para o mundo espiritual. De minuto a minuto, ouvia-se um gemido. Os irmãos de crença lhe rodeavam o leito com preces sinceras e seus amigos e de seus corações amigos e desvelados, nos diz irmão X, permaneciam ali em vigília, com oração para ajudá-la. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Parou. A morte chegou. Desligou. Ela parou. Maria sentia uma consoladora sensação de alívio. Acabou. Respira com tranquilidade. Tem agora a paz dentro de si. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum. Ela se transportou imediatamente, deixando aquele corpo, ela se projetou para o local que ela mais amava, a região de Cafarnaum, sob as árvores, à beira do mar. Lá estava ela, à espera do Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximando-se mais belo que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e seu semblante trazia um júbilo indefinível. Olha o prêmio que ela teve. É aí, na desencarnação, que estaremos sendo projetados para os locais abençoados, iluminados, se fizermos por merecer, ou locais mais dolorosos, como André Luiz vivenciou, porque também fez por merecer. Não tem prêmio nem castigo, tem reconhecimento. Tem aquilo que nós plantamos e tem a hora da colheita. E ela estava vivendo esse instante. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela prosternou, exclamando como antigamente, Senhor! Foi a mesma coisa que ela disse quando o viu ressuscitado, Senhor! É a expressão de grandeza que ela podia remeter a Jesus. Jesus recolheu brandamente em seus braços e murmurou, Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Era a última porta estreita, lembram-se? A da morte. Já passaste a porta estreita, já deixaste o mundo físico, amaste muito, porque ela amou indistintamente as criaturas e especialmente as mais necessitadas com um amor diferente daquilo tudo que ela aprendera como sendo amor na vida material. Ela amou muito e por amar muito, ele a esperava e diz a ela, vem, eu te espero aqui. E assim, meus amigos, encerramos o capítulo 20 de Maria de Magdala. Semana que vem, se Deus quiser, adentraremos o capítulo 21, que tem como título a lição da vigilância, outra
outra história, outros envolvidos. Mas, para o encerramento desta semana, e lembrando esse grande apóstolo, como dissemos também, do Cristo, que soube entregar-se incondicionalmente à missão da pregação com exemplos, mais do que com palavras, então nós vamos encerrar a nossa semana revendo aquilo que chamamos de oração de São Francisco, que na verdade é a oração da paz. E que a semana que vem, se Deus quiser, segunda-feira, possamos estar juntos novamente às 20 horas, recomeçando a nossa jornada de estudos, como temos feito, de reflexões, e fica toda essa proposta trazida durante a semana para que possamos refletir nesse final de semana. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faz que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolada, compreender que ser compreendida, amar que ser amada. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a paz esteja em todos os lares, a luz nas consciências, o amor nos corações. Muita paz, bom fim de semana a todos e até a semana que vem, meus amigos, com a graça de Deus.